Olhei tua tarefa? Ah, não, então eu vou dar pra diferença. As aulas eram Valeu, garoto. Obrigado, cara. De férias mesmo? Ou de férias de carnaval? Isso aí, galera, tiveram um bom tempinho para relaxar. Eu já expliquei para vocês que na escola perfeita não existe esse momento. Tanto que daqui a pouco eu não vou mais poder fazer isso de carteira em carteira. Isso é uma doença que teu pai deveria fazer, não eu, né? E aí eu vou só pegar a galera que não faz, que o ser humano é muito repetitivo. Aí eu vou pegar a galera que faz uma ou outra, ou quase não faz, e aí só vou nesse. E claro, né, eu não vou ficar olhando só o cara que não faz também, porque uma hora ele começa a fazer, e eu migo, bons, entendeu? Vou repetir, porque aí eu vou chegar aqui, tu, deixa eu ver as tarefas, entendeu? Agora vamos lá, corrigir já. Porque como eu te falei, eu não te dou ponto positivo. Eu boto mais na folhinha, mas tu não ganha ponto, tá? Tu deixa de perder, sacou? Tu só pode perder, tu não pode ganhar ponto com a tarefa. Pode fazer todas do mundo, o máximo é 10, tu já estava com 10. Muitos ainda estão, alguns já estão com 8, certo? E aí 9,5 ou 8,5. Então assim vai só decrescendo. Por isso que daqui a pouco eu vou pegar os caras que eu já senti que não fazem e vou só neles. Buf, entendeu? Para não perder pouco tempo. Eu olho de 5 pessoas em vez de 30 pessoas. Só para tu entender, isso para o bem de todos. Outra. A tarefa tem que vir completa, cada vez mais completa. Qualquer coisinha que ficar faltando, que tu não fez, não que tu não conseguiu fazer. Que tu não fez, metadezinha, certo? E tu vê, eu fui olhar o caderno do amigo, organizadinho o caderno do amigo, esqueci que tinha aquelas frações geratrizes que eu passei extra na aula passada. Como eu não cobrei essas frações geratrizes hoje, eu só olhei a página 20 e 22, na próxima aula eu vou olhar para ver se tu finalizou aquelas frações geratrizes que eu passei na aula. Senhor, eu não lembrava, não sei, perdi. Olha o vídeo, te vira, meu querido. Eu também não olhei o vídeo, tu veio me arromper? Se tivesse olhado o vídeo, tinha corrigido certo na outra aula, na outra turma. Página 19. Malbatarran não é fraco. Para quem não sabe, Malbatarran é brasileiro, o nome é artístico. Malbatarran. Diz que o... É estranho, né? Diz que o discípulo dele chama Jonofon Seratz. Na verdade, não é o nome dele. Como é que você ainda? E esse cara, ele diz que em 45 minutos ele ensina tabuada para a turma toda. Todos da turma aprendem tabuada. Em 45 minutos, ele vem da aulinha dele, em 45 minutos todos sabem tabuada. É o que ele afirma, não sei, de repente ele é mágico. Mas está curioso, ele tem várias publicações. Jonofon Seratz. Foi o professor Malbatarran que criou esse nome para ele. O nome dele é José Afonso, não sei o que, ele ficou Jonofon Seratz. Depois que ele misturou, fez um anagrama com o seu próprio nome. Olha só que legal esse negocinho que eu li quando eu tinha uns 12 anos e fiquei com a pulga atrás da orelha, como o livro todo, né? O livro todo vai te desmontando, vai mostrando que nossa matemática é fraquíssima. Vale a pena esse livro, hein? O Homem que Calculava. Minha primeira leitura mais séria. A conta da confeitaria. Ana, Beatriz e Carla foram numa confeitaria fazer um lanche. O total dividido entre elas foi R$25, de modo que cada uma entregou uma nota de 10 ao garçom. O troco, R$5, veio moedas de 1. Cada uma ficou com R$1 de troco e os 2 restantes foram entregues ao garçom como gorjeta. Na hora de ir embora, maldita Ana questionou. Estava tudo resolvido, todo mundo feliz com o café. Se cada uma de nós deu R$10 e recebeu 1 de troco, pagamos 9 cada. Calculando 3 vezes 9, R$27. Que somados com os 2 da gorjeta, totalizam R$29. Ou seja, está faltando R$1. O garçom roubou um pila. O problema é como? Explica isso pra gente tecnicamente, já que tu não concorda com ela. Onde é que está o erro do raciocínio dela? Ó, ela deram R$30 juntas. Aí voltou 5. Cada uma ficou com 3 e deu 2 pro garçom. Isso é o que está dito aqui na história. Mas logo depois a Ana fala. Se cada uma de nós deu 10. Mas não tá falando. Recebeu 1 de troco. Então cada uma de nós pagou 9. Isso é justo, não é? Era 10, deu 10, deu com 1. Paguei 9. 3 vezes 9, 27. Né? Tem os 2 pila do garçom. Não é isso? 29. E aí? Cadê o erro da Ana? Eu quero saber isso. É que ela está calculando como se cada uma tivesse dado R$1 pro garçom e por isso que não deu certo, porque no final elas só deram R$2. Então elas tinham que pegar o 25, dividir para 3 e somar mais, dividir os R$2 por 3 e somar e
depois calcular mais R$3 que elas deram pro garçom da criança. Eu fiz praticamente igual, peguei os R$25 que é o todo, eu dividi entre elas, que deu 8,3, deu uma dízima. Depois eu somei com mais R$1, deu 9,3 e multipliquei por 3. E aí deu... 7,9999. Não, deu 28. Que é a mesma coisa que 28. É. Daí eu somei com mais R$2, que foram do garçom, que deu R$30 no todo. Então, assim, na verdade é o seguinte, vocês dois refizeram a conta da maneira correta, mas ainda não falaram, ó, o erro da Ana foi esse. Tá entendendo? Mas tudo bem, adorei. Todos vocês, tu percebeu que a Ana era sacana, não conseguiu descobrir o porquê. Vocês refizeram as contas, muito bem. Mas alguém detectou qual é a pegadinha que a Ana aplicou na galera que ninguém sacou ainda? É que ela tá contando como se o garçom tivesse dado os R$3 pra ela, né? Quase isso. Melhor coisa é botar no papel. Vamos lá. Primeira ideia. Eram R$30 que elas pagaram, não é isso? Mas a conta foi só de... Sobrou, que foram distribuídos 1 pila para cada moça, mais 2 para o garçom. Esse era o raciocínio primeiro, não é? Vamos escrever o raciocínio da Ana. O raciocínio da Ana era: cada uma pagou 10, mas recebeu 1 de volta, então pagou 9 cada uma. Eram 3 pessoas que pagaram 9, deu R$27. Tem mais R$2 do garçom, deu 29. Esse raciocínio aqui está muito claro. Esse raciocínio aqui parece claro, mas ele tem um erro muito absurdo ali. Muito na cara, um erro assim, meu Deus, como é que elas são sacanas, como é que a gente não percebe essa sacanagem, né? Eu acho que tem que adicionar aquele mais pelo menos. Quanto é que deu a conta? 25. Quanto é que o garçom ficou? Com 2. Era 27 a conta toda. Porque elas pagaram 30 e receberam 3 de troco, R$1 cada uma. A conta deu 27, a conta não deu 29 em nenhum momento. E nem 30. A conta deu 27. Então a conta estava certa até aqui, ó. Porque aqui nesses 9 que cada uma pagou, já está embutido o troco do garçom. Quando ela acrescenta R$2 de novo, está pagando o garçom de novo, a sacana da Ana. Pirou na batatinha. Então tá aí. Ana está errada, pois paga o garçom 2 vezes com sua conta absurda. Só por isso. Beleza? Mas tu vê como, né? Como é difícil achar esse erro. Esse erro é um chato de achar. E também depois eu fiz a conta e depois eu precisar uma coisa, para ver se estava realmente certo. Daí lá ele disse o seguinte, para acreditar para onde foi o dinheiro. Daí nisso eu fiz a lógica. Nisso R$25 foi para R$2 para o garçom e 3 para cada um. Sacanagem. Beleza. Ó, outra forma de calcular que foi o que a galera fez, ó, é pegar os 25 e dividir por 3, que dá 8,333. Pegar os 2 pila do garçom e dividir por 3, que dá 0,666. E somando esses dois valores, a gente encontra os 8,999, ou seja, os R$9 que cada uma pagou. Corrigindo o raciocínio da Ana, né? Seria essa a maneira correta de pensar. Então, ó, Ana errou ao acrescentar a gorjeta com o valor do garçom. Ana errou ao acrescentar o valor do garçom 2 vezes. Muito bem. Não, professor, Pois não. só, acho que vai ser algo melhor. Deu 27, eu tenho que pagar 25. Mas foi isso, R$2. É o troco do garçom. Não, mas já não paguei. Não. Ó. Por esse cálculo aqui, ó, 10 cada uma pagou, recebeu 1 de troco, cada uma pagou 9. 3 vezes 9, 27. Está aqui dentro desses 27. Dentro dos 27, não dentro dos 25. Que foi a conta do bar. Mas o troco do garçom foi R$3. Foi 2. R$1. R$1 para cada menina, mais 2 para o garçom. Quero 5. Tá beleza? Mas tu vê, isso é uma coisa que eu quando tinha 12, 13
anos e eu olhei que no livro do Malbota Han, no final tinha as respostas dos problemas. Eu tive que ler a resposta 1000 vezes quando era guri. Aí depois de um tempo, na rua, sabe essa pegadinha? O cara me contava a pegadinha e já não lembrava qual era a sacadinha, entendeu? Certo? Então é normal, quando a gente é jovem, quando a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente aprende e daqui a pouco esquece, tem que rever. Então de repente vale a pena dar uma lida depois de novo, ver se tu digeriu bem a informação. É isso aí, gostei de ver, tua pergunta foi boa, não foi nada idiota. Aliás, não existe pergunta idiota, só pergunta de repente menos adequada no momento, e a tua foi inadequada. Galerinha, a página 19 morreu, hein? Página 20, era o para fazer, vamos começar lá, questão 1. Tu vê, cara, ó, essa questão, observa como eu vou fazer, porque tu já vai aprender alguma coisa. Não era para fazer de cabeça assim, chegar e buf, responder. Não, isso era ano passado, no retrasado. Agora tu já é quase adulto, meu querido. Com relação a um quadrado de 9 centímetros quadrados de área, determine o lado. Lado vezes lado. 3 vezes 3 igual a 9. É igual a... 9. 3 vezes... É igual a 9, beleza, entendi. Então L é o quadrado igual a 9. L igual a raiz de 9, foi assim que ensinaram, né? Ao quadrado passa raiz quadrada, não é? Um absurdo. Que nem mais passa menos, não existe. Está multiplicando, passa dividindo. É destruidor de raciocínio. Destruidor de matemática. Como é que é a verdade? É a verdade que ele aprende. Ah, se ao quadrado, está me incomodando, professor. Qual é o contrário de ao quadrado? Elevar a raiz quadrada, aliás, né? O contrário de elevar ao quadrado é a raiz quadrada. Se eu extraio na esquerda, extrai na direita para continuar igual. Porém, quando a gente extrai a raiz quadrada em ambos os lados de uma igualdade, para não perder o sinal, a gente tem que acrescentar o mais ou menos na conta. Claro, né? Porque menos 3 vezes menos 3 também dá 9, não dá? Não pode. Por que não pode? Porque tem que ser a resposta um número positivo. Legal, porém, já que tem a L' menos 3 e a L duas linhas mais 3, eu ignoro o menos 3 só porque o problema fala da área de um quadrado. Qualquer outro problema que pudesse admitir a resposta negativa, certo? A gente deveria considerar a segunda resposta. Por isso que quem só falou 3 vezes 3, 9, é uma resposta extremamente primária e incompleta. Essa é a conta toda verdadeira, bonita. Centímetros. Oh, outro nível. Isso aqui é outro nível de matemática. Tudo que tu faz de um lado, faça do outro. É a única regra para operar uma igualdade. Fez na esquerda, faz igualzinho na direita. Nunca vais errar. Talvez possa até demorar um pouquinho mais para chegar onde tu queria, mas assim tu não erra. Porque sempre é verdade, né? Se era uma igualdade e tu opera igual dos dois lados, continua igual. Claro. Tá, mas se não perde área, área não é igual a lado desse lado? Sim, tá aqui. L vezes L. E por que não pode multiplicar 3 vezes 3? Pode. Mas Foi assim que eu descobri que a raiz de 9 era 3. 3 vezes 3 é 9. Sim, mas tem um resultado diferente. O resultado final do 9 e o resultado final do 3. De forma alguma, amigo. Acho que estás confuso. L não é a área. L é o lado. E o lado é 3. O lado de um quadrado que tem 3. 3 vezes 3 dá 9. Então eu achei o L. Vou fazer o desenho para ti, olha ali. Eu achei o L. Tá beleza? Não, eu tinha área. Eu tinha área. Área, L vezes L, né? L vezes L é igual a área. E a área é 9. Tá beleza? Certo? Ô galerinha, a questão é simples, né? Agora, sabe que é comum, eu tenho aluno que está no terceirão às vezes, e o cara pergunta qual é a raiz de 100? O cara fala 50. A vontade de dar um murro. 50 vezes 50 dá 100. Uhum. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o cara não sabe a origem da palavra raiz quadrada. Se o professor tivesse ensinado a origem do símbolo da raiz quadrada, esse cara jamais esqueceria disso. Agora, sabe onde é que eu aprendi? De onde é que veio o símbolo da raiz quadrada? No programa do jogo. Para tu ver como meus professores foram medíocres. Medíocres foram meus professores, olha que lamentável. Olha que bacana é a origem desse símbolo idiota aqui, ó. Antigamente não existia impressora, era tudo na mão. Então tu pegava com um cara e falava, copia 1000 livros desse. Aí ele passava a vida dele copiando um livro de matemática, ele odiava matemática. Ele ficava lá copiando um livro de matemática. Sinal de mais, igual, dividido, são símbolos modernos, inventados agora, 1600, 1700, 1800. Foram sendo, agora, ontem.
né, do ponto de vista da história humana, né, com seus, sei lá, 100 mil anos aí, né, a gente, então, ontem é que a gente aprendeu a fazer mais, menos, igual. E tudo isso foi acontecendo por acaso, de saco cheio de escrever, vamos somar, o cara escreveu, meu Deus do céu, vamos botar uma cruz aqui para dizer que é para somar, que eu não aguento mais escrever a palavra vamos somar. É assim que surgiu os símbolos, vadiagem, para economizar tempo. Interessante, né? Agora, olha só, quando inventaram a ideia de raiz quadrada, eles estavam preocupados em achar o lado do quadrado. Quero ver se tu entende, ó. Lado, quadrado, 25 é... Quanto é que é o lado do quadrado 25? O que será que quer dizer com um quadrado 25? É o quadrado cuja área vale 25. É o lado do quadrado 25. É 5, parabéns. É 5. Era assim que eles escreviam primordialmente no livro de matemática para falar de raiz quadrada. Só que não era em português, perdão, amigo. Era em latim. Aí era assim, ó. Radix quadratum 36 est. Parabéns. Era assim. Não tinha raiz quadrada 36 é igual. Era tudo escrito à mão. Aí o cara começou a ficar saco cheio, né? Raiz quadrada, radix quadratum, né? Aí vamos botar só o R. R.Q.100. Vou botar uma barra aqui, 2 barrinhas para dizer que é igual. 10. Mais um cara copiando o livro de um cara que já tinha copiado o livro de outro cara. Um mais puto que o outro. Que merda para matemática de copiar. Aí eu vou botar só o R, tá ótimo. R 64, 8. E aí, de tão feio que começou a ficar a letra, o R começou a virar isso que vocês também conhecem. Nossa, isso é parecido com o R. Isso é, cara, isso é a origem é o R. O R mal copiado ao longo de milhares não, né, de décadas e décadas foi sendo retorcido e foi subindo para cima do número, e hoje a gente usa a maldita raiz quadrada, pensa que é uma raiz, né, e não é, é lado. Radix é lado, não tem nada de raiz, é tradução errada. Então radix quadratum chama lado do quadrado. Porra, os caras entendem que a raiz de 100 é o lado do quadrado cuja área é 100, entendeu? Porra, aí é difícil o cara falar que é 50, né? Tá entendendo? O cara entende a origem da porcaria. De onde é que veio mesmo o símbolo da raiz? Do radix quadratum, que significa lado do quadrado. Então a partir de hoje, quando te perguntar uma raiz quadrada, tu pode pensar, poxa, já tenho a área do quadrado. Só preciso saber quanto é que é o ladinho para multiplicar, para descobrir quanto é que dá o número. Fica tão mais óbvio, né? Quando eu dava aula pro 6º ano, nesse 6º ano eu já ensino a verdade pro guri. Ensino a origem da palavra radix quadratum. Isso já ajuda a gurizada a entender o significado da operação raiz quadrada. Por que se usa raiz quadrada em triângulo? Por que se usa raiz quadrada em? Na verdade, a raiz quadrada, embora a origem dela tenha sido essa, só descobrir o lado de um quadrado, depois a gente viu que essa operação ela aparece em tudo quanto é lugar. Por exemplo, na diagonal de um quadrado, sempre vai aparecer essa raizinha embutida, como a própria questão já vai mostrar. E como a diagonal de um quadrado forma um triângulo, é natural que o lado de um triângulo seja expresso por uma raiz também. Galerinha, então ó, isso aqui foi extra só para te presentear com essa bela história do radix quadratum. E olha só que beleza, letra B. Obtenha a medida diagonal do quadrado. É a pergunta do amigo. Em vez de fazer deste quadrado idiota, que o lado é 3, eu vou fazer de todos os quadrados do mundo, cujo lado eu vou expressar por L. Como é que a gente faz isso, meus amigos? Pitágoras, vai! D ao quadrado, L ao quadrado, mais L ao quadrado, D ao quadrado, 2L ao quadrado. Claro, L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Tá beleza? Não, fica bravo. Tá aí certo. Não apaga. Não apaga que tá aí certa, garoto. E aí, o que eu faço agora? Extrai a raiz quadrada em ambos os lados. Vai ficar. E bota um mais ou menos, hein? Vai ficar D igual a L raiz de 2. Por que eu não preciso continuar com menos? Por que eu botei mais ou menos, mas não vou continuar com menos?
Porque trata-se de um comprimento, e um comprimento menor que zero não existe. Por isso que eu não preciso me preocupar. Mas só porque é comprimento, se fosse só continha de númerozinho, tu teria que responder o mais e o menos. As duas respostas seriam aceitáveis. Acabou. E o mais legal, aliás, nessa questão ainda não acabou, né? Mas o mais legal é que com esse raciocínio eu descobri a diagonal de todos os quadrados do mundo. Não só desse quadrado idiota aí, do lado 3. Por exemplo, se um quadrado tiver lado 10, qual é a diagonal? 10 raiz de 2. Se um quadrado tem lado π, quanto é que é a diagonal? Π raiz de 2. Muito melhor, né, cara? E outra. O cara que sacou isso que eu fiz, ele nunca mais na vida vai calcular a diagonal de quadrado nenhum. Porque ele sabe que é só pegar o lado e botar o raiz de 2 do lado. Né? O lado do cara é 1000. Quanto é que é a diagonal? 1000 raiz de 2. Tá pronta a conta de todos os quadrados do mundo. Matemática é foda, é poderosa. Uma conta idiota dessa resolve todas as diagonais dos quadrados do mundo. Isso eu fiz com 3. Acontece. Foi bom? Foi bom. Eu vou fazer o teu agora. 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Agora eu respondi o teu ali. E todos do mundo estão respondidos aqui em cima. É só colocar o lado e acabou. Bonitinho isso aí, hein? Letra C. Com o auxílio de uma calculadora. Para, né? Escreva a fórmula. Escreva a medida diagonal na forma decimal. Ele quer isso aqui na forma decimal. Quanto é que é a raiz de 2, galera? Oh, que bonito, a galera lembrou. Então eu vou fazer assim, ó, 3 vezes 1,41. É aproximadamente 3 vezes 4, 12 vai 1, 3, 4,23. Mas eu vou ser humilde e vou fazer na calculadora. Será? Aí eu aproveito e ensino pra galera como é que mexe a calculadora científica. Baixem no Android de vocês essa HP 48G de graça. É uma puta de uma calculadora. Aí tu faz o seguinte, olha lá, ó, 3 e aperta Enter, é outro nível, tem que botar o número lá dentro da calculadora, vê se 3 tá lá dentro, ó. Agora raiz de 2, tu aperta o 2 e a símbolo da raiz, olha ali que legal, puf. Aí deu 1,41, ó, 1,41 eu coloquei lá, tá vendo a aproximação ali, certinho? Só que quando eu vou multiplicar esses dois números, pelo acúmulo das casas decimais, fica 4,24, como a colega percebeu. Então tu vê, usando só a nossa aproximação que eu ensinei em sala de aula, dá erro na segunda casa decimal. O valor mais aproximado, ó, e vai embora. Isso é legal. Por que ficou 2f ao quadrado lá embaixo? É um L de lado, lembra? Sim, mas... Não, sim, 2l. Porque, quanto é que é x mais x? 2x. Quanto é que é um chocolate mais um chocolate? 2 chocolates. Quanto é que é 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado? 2L ao quadrado. 2L ao quadrado, não devia ter só. São dois lados? É Pitágoras, a gente fez a teorema de Pitágoras aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Certo? Ô galerinha, agora que nós já sabemos mexer em calculadora, apertar os botõezinhos, vimos que a resposta mais adequada é a da calculadora mesmo, embora se nós tivéssemos feito a nossa resposta com a nossa aproximação mental que eu sugeri, também daria uma resposta muito próxima da verdadeira. Raiz de 3. 1,73. Tem que decorar? Tem que decorar. Vida cruel, né? Letra D. Agora responda. Qual o conjunto numérico pertence ao número que representa a medida diagonal? Aquele cara ali, ó, 3 raiz de 2, pertence a que conjunto numérico? Os irracionais. Mas os reais também não é? É, né? Só que aí é sacanagem, tem que colocar o menor conjunto possível que abraça eles, não fala complexos que vai estar sempre certo. Né? Então, ó, irracionais. Muito bem. Questão 2, vamos que vamos. Questão 2, a página 20 ainda. Assinale a alternativa correta. Letra A. Os números decimais podem ser escritos na forma de fração. Ó, que sacanagem. É, né? 1 ou 0,666 sem 3 pontinhos pode ser escrito como 666 sobre 1000. Então realmente é verdade o que ele falou. Por humildade, sabendo que tu é um ser humano falível, tens que fazer todas as outras. Por isso que eu odeio quando é letra A. Os números irracionais podem ser escritos em forma de fração. Saúde!
Irracional. Se fosse racional, né? Razão. Irracional é não razão. Não pode. C. As dízimas periódicas não podem ser escritas em forma de fração. Podem estar escrevendo umas de tarefa para a próxima aula. Hein? Letra D. Todo número racional é inteiro e pode ser escrito na forma de fração. Todo número inteiro é racional. Né? Agora, todo número racional é inteiro é uma sacanagemzinha. 2/3, por exemplo. 2/3 é uma fração. E dá 0,66666. Não é inteiro. Certo? Então, cuidado que isso aí foi uma sacanagem. Bobão. Falso primeiro também. Os números inteiros não podem ser escritos na forma de fração. 1 é 1 sobre 1. 3 é 3 sobre 1. Dá para colocar o 1 sempre. Era verdadeira realmente a letra A. A gente verificou cada um dos itens e confirmamos que a letra A era verdadeira. Muito bem. Agora é o para fazer ali de baixo. Ó. Eram 2 para fazer nessa página. Questão 1 do segundo para fazer. De um exame vestibular afirmava que cada teste que compunha a prova apresentava 5 alternativas, das quais apenas uma era correta. Passando alguns dias da prova, foi divulgado que um dos testes havia sido anulado. O teste anulado apresentava as seguintes alternativas. Explique por que o teste foi anulado. Aí estava lá, né? Letra A, x é um número natural, x é um número inteiro, x é um número racional, x é um número irracional e x é um número real. Ele pode estar mais de um conjunto. É porque x é um número aleatório, pode ser qualquer um. Então não posso afirmar ele ser alguma coisa, porque ele pode ser Bom, na verdade, o que tem de errado? Por que não dá para assinalar uma das respostas ali? Vamos pensar, se fosse a A correta, é um número natural, ele obrigatoriamente seria inteiro. Né? Todo número natural é inteiro, né, gente? Lembra? Que o N está dentro do Z? Né? Então ele também, se a A estiver correta, a B tem que estar correta. Falou que era uma só alternativa, né? Então a A já morreu. Tudo bem para vocês? E realmente, né? E aí depois, se a A estiver correta, a C está correta. Se a A estiver correta, a E também está correta. Só a D que não estaria. E o que eu falei que é errado? É que de repente eu acho que tem uma explicação mais tranquila para isso. Então o que tu falou faz sentido. Mas tem uma explicação mais tranquila para isso. Né? A gente olhar as alternativas e ver por que está dando errado. Ué, está dando errado porque é impossível que uma só esteja correta. O enunciado falou ainda, né? A organização do concurso falou que só tinha uma alternativa correta. Aí tu vê uma questão que tem mais de uma correta, né? Ferrou, né? É isso que a resposta mais adequada seria essa. Vamos tentar a B, de repente a B funciona. Se a B estiver correta, a A já não precisa estar correta mais. Mas se é inteiro, é racional, a C vai estar correta. Se é inteiro, é real, a E vai estar correta. Então se a B estivesse correta, C e E também. Não dá, mas vai que a C funciona, vamos ver. Se a C estiver correta, a E também é correta, porque se é racional, é real. Certo? E se a D estiver correta? Se é irracional, também é real, porque o real abraça todo mundo. Então se a D estiver correta, a E também está correta. Ou seja, não existe uma dessas alternativas que possa ser a única correta, mesmo que tu escolha qualquer número. É impossível fazer uma dessas só dar correta. Então o animal que fez a questão estava viajando na maionese. Pronto. Então, explique por que foi anulado. Pois é impossível, ou pois para todo x existe mais de uma alternativa correta. Pois para todo x existe mais de uma alternativa correta. Simples assim. Será que rola de dar mais uma esticadinha? Vamos ver, vamos ver.
1 minuto. Ah, maldição! Questão 2. Olha só que legal, galera. O Z menos, intersecção com Z mais, é o vazio. Eu não cheguei a falar pra vocês que era o símbolo do conjunto com menos, né? É dos negativos. Pior é que não, é dos não positivos. Olha que loucura. Legal, né, cara? Pegadinha, pegadinha. Sabe quem é o Z menos, galera? Não é o conjunto dos inteiros negativos. Porque se fosse dos inteiros negativos, ia parar no menos 1. Como contém o zero também, são os não positivos. Menos 3, 3 pontinhos, né? Menos 2, menos 1. Ó, se eu tivesse botado o asterisco junto, eu poderia dizer que eram os negativos. Que aí não tem o zero. Mas sem o asterisco, o zero inclui. Concorda comigo? O zero inclui. Então eu chamo ele de não positivo. Que aí tu tira toda a parte positiva. Então tu vê, tem o Z menos, é chamado de não positivo. Quem é o Z mais? Não negativo. Os não negativos. Se eu pego o Z mais, vamos ver quem é o Z mais. Tem o 0, 1, 2, 3 e faço a intersecção. Vai dar vazio? Vai dar o 0. Por isso que a primeira é falsa. Continuamos a partir daqui. Bom recreio. Muito obrigado. Tira a mão, Tira a mão da minha.